Amém. Quero agradecer o bispo Rosângela pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, me apresento diante do altar, Senhor, como vaso do Senhor. Use-me, Senhor, para a glória do Senhor. Espírito Santo, fala com o teu povo, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o nosso Pai quer falar conosco essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Olha que palavra Paulo fala aos romanos. Diz aí, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Amado, que coisa é essa que Paulo está falando? Que coisa é essa que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Olha no versículo 35. Tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigos, espada, demônios, potestades. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Mas como trazer essa verdade para nossas vidas? Como viver essa verdade nesses dias onde todas essas coisas estão acontecendo em nossa volta? Como realmente viver essa palavra em nossa vida e através da nossa vida? E hoje nós vamos aprender, amado, como ser um mais que vencedor em todas essas coisas nesses dias. Abre a tua Bíblia lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 23, o versículo 11 e o 12. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, diz aí: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Igreja, interessante, uma multidão de filisteus se apresentaram diante do campo de lentilha do povo de Israel, do povo de Deus, um povo escolhido por Deus. E a palavra diz que o povo de Israel ficou com medo e abandonaram o campo de lentilha. Desistiram do campo de lentilha e fugiram. Mas Samá, o único, ele foi para o meio do campo de lentilha e defendeu. E Deus deu vitória a Samá diante dos filisteus, a multidão de filisteus. E nós aprendemos muita coisa com Samá, como ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós queremos trazer isso para a nossa vida, amado. Primeiro, a atitude de um mais que vencedor em Cristo Jesus é: nunca subestime os filisteus. Nunca subestime os seus inimigos. Os filisteus surpreenderam o povo de Israel. Mas Samá não ficou nem um pouquinho surpreso com o ataque dos filisteus. Samá de imediato ele reage. Imediatamente ele vai lá para o meio do campo de lentilha lutar pelo seu campo de lentilha, amado. Samá não ficou com medo. E por quê? Porque Samá estava afirmado em Salmo capítulo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Permanece até o fim. Samá estava alinhado com esse versículo, amado. E todo cristão sabe o que fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: vigiai, sede sóbrio,
O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, buscando alguém que possa tragar. Todos nós sabemos, amado, que os filisteus estão de olho no nosso campo de lentilha. Todos nós sabemos que o diabo anda ao nosso derredor, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde, das nossas amizades. Todos nós estamos conscientes que os filisteus estão de olho no nosso campo de lentilha. Lembra de Jó? Deus fala para Satanás: viste meu servo Jó? E o que Satanás fala para Deus? Lá em 1 Jó 1,10: porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo que tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Satanás sabia de tudo que Deus está fazendo na vida de Jó. Ele estava ciente, estava de olho no campo de lentilha de Jó. Ele sabia de tudo, amado. Não subestime os filisteus na sua vida. Ele sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Ele sabe o que Deus está fazendo no seu casamento. Ele sabe o que Deus está fazendo na sua família. Ele sabe o que Deus está fazendo nas suas finanças. Ele sabe de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Verdade. E muito tem subestimado o diabo. Muito tem subestimado os filisteus. Acha que nunca vai acontecer. Deus está no controle. Deus está guardando. E relaxe a sua vida com Deus, relaxe a sua vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão, de santidade. E é justamente a hora que nós estamos para colher a bênção de Deus nas áreas da nossa vida, é que os filisteus atacam. Eles tiveram paciência, mano. Eles viram quando o povo de Israel plantaram as lentilhas, lançaram a semente, cuidaram, regaram, e ficou esperando. E no momento certo de colher, eles apareceram. Nunca subestime os filisteus na sua vida. A segunda atitude, amado, de um mais que vencedor de Jesus é: Samá lutou até o fim, porque ele amava o campo de lentilha. Uma coisa que eu quero dizer para você, amado: se você não ama o seu campo de lentilha, você não vai lutar por ele. No primeiro ataque do filisteu, você vai abandonar, você vai desistir, você vai fugir, porque o seu amor não é pleno. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro fala: Senhor, o senhor sabe. Claro que Jesus sabia que Pedro o amava, mas não o suficiente para suportar as pressões. Por isso negou 3 vezes. Amado, se você não amar o teu casamento, se você não amar a tua família, se você não amar o teu trabalho, se você não amar a igreja, se você não amar de verdade as pessoas, você não vai resistir às pressões da vida. Você não vai suportar os ataques dos filisteus, amado. Muitos abandonaram o seu campo de lentilha. Aliás, qual é o seu campo de lentilha? Qual é o seu campo de lentilha? Talvez seja o seu casamento, seja a sua família, talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua santidade, a sua salvação, a sua fé. Eu não sei, mas qual é o teu campo de lentilha? Nós precisamos, amado, começar a estabelecer o nosso campo de lentilha. O meu campo de lentilha é essa área. Eu não abro mão dessa área, eu amo essa área. Eu luto até o fim por essa área da minha vida, eu não abro mão. Eu não vou abandonar, eu não vou desistir. Ainda que os filisteus ataquem, eu vou até o fim, eu vou lutar até o fim, eu vou perseverar até o fim. Pedro amava Jesus, amado, mas não o suficiente para suportar as pressões. Quando as pressões vieram, ele negou. Infelizmente,
muitos hoje fazem o que o povo de Israel fizeram diante dos filisteus e o que o Pedro fez diante das pressões. Não aguentam. É mais fácil fugir. É mais fácil abandonar. É mais fácil desistir do que enfrentar as pressões, que enfrentar os desafios e até o fim. Isso que é interessante. Eu quero que você entenda a terceira atitude do mais que vencedor de Jesus é: foque o campo de lentilha e não os filisteus. O povo de Israel focaram os filisteus, por isso eles abandonaram o campo de lentilha. Samar focou o campo de lentilha, por isso ele foi lá no meio e lutou até o fim. Você luta pelo seu foco. Qual é o seu foco? O seu campo de lentilha? Ele foi até o fim, lutou até o fim, amado. Ele focou o campo de lentilha. Qual tem sido o seu foco nesses dias? Aonde essas coisas estão acontecendo? Qual tem sido o seu foco? É o seu campo de lentilha? Ou você está preocupado com outras coisas? Muitos estão focados nas pressões, nas perdas, nas dores. Muitos estão focados nas desistências. Enquanto deveríamos estar focados no nosso campo de lentilha, aquilo que nós amamos, aquilo que nós pagamos um alto preço para semear e esperar para colher. Amado, a quarta atitude do mais que vencedor de Cristo Jesus é: Deus não dará vitória se você não agir primeiro. Deus não vai te dar vitória se você não agir primeiro. Samar agiu primeiro, depois Deus reagiu. Ação e reação. Samar agiu, Deus reagiu. E assim funciona Deus. Não espere perdão de Deus se você não perdoar primeiro. Não espere Deus abrir a porta de um trabalho se você não for buscar primeiro. Não espere milagre na sua vida se você não praticar a fé primeiro. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Deus está esperando a nossa atitude. Se você não abrir a porta da tua casa, se você não abrir a porta do teu coração, Deus não entra. Chegai, pois, a Deus e Ele se chegará a vós. Sempre a primeira atitude parte de nós, para Deus reagir. Não espere Deus fazer aquilo que compete você fazer primeiro. Não fique esperando Deus agir primeiro, se você que tem que agir primeiro. Deus deu vitória para Samar, porque Samar agiu primeiro. Deus só ficou olhando. Quero ver o que Samar vai fazer. Opa, já agiu primeiro, foi lá no meio do campo, sozinho, encarou uma multidão de filisteus. Como que eu não vou dar vitória para um homem desse? Amado, Deus está esperando você agir primeiro. Na fé, na santidade, na decisão, na escolha. Deus está esperando. Eu sempre falo que Deus não demora a agir na nossa vida. Deus espera a nossa demora para agir primeiro. Deus está esperando. E nós estamos achando que Deus está demorando. Deus, o Senhor está demorando para responder a minha oração. Deus, por que o Senhor está demorando? Eu não estou demorando, estou esperando você agir primeiro. Age primeiro, meu irmão. Age que Deus reage. Começa que Deus termina. Aleluia. Aleluia. Começa que Deus termina. Deus é maravilhoso. Olha só. Em Tiago, capítulo 1, fala 7, 8. Não espere tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração duvidoso e inconstante em todos os seus caminhos. Não tem como Deus nos abençoar. Não tem como Deus abrir porta na nossa vida se eu não agir primeiro. Deus só está esperando, amado, nós agirmos. A quinta atitude de um mais que vencedor em Cristo Jesus: Samar
foi para o meio do campo de lentilha. Rapaz, eu acho tremendo isso. Lembra do cego Bartimeu que estava à beira do caminho? E Jesus estava no meio do caminho? E Bartimeu começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus para no meio do caminho. Jesus podia ter ido até Bartimeu. Jesus podia até na beira do caminho socorrer Bartimeu. O que Jesus fala? Bartimeu, vem para o meio do caminho. A palavra diz que Deus habita no meio do louvor. Se você quer vitória, se você quer vencer os filisteus na sua vida, vai para o meio do seu campo de lentilha. Vai para o meio do seu problema. Não fica à beira dos seus problemas. Resolva os seus problemas lá no meio das questões. O povo de Deus foram chamados para resolver problemas e não administrar problemas. Tem muito crente administrando problemas, amor. Vira e mexe. Entra meses, entra anos administrando o mesmo problema. Sabe por quê? À beira só está à beira do problema. Até hoje não entrou no meio da questão para resolver o problema. Só está administrando, só está adiando. E não tem como Deus fazer o milagre, porque você não está no meio. Lá no meio dos seus problemas, é lá que Deus está esperando você para tomar decisões, para resolver, para Ele te abençoar, para Ele abrir as portas, para Ele quebrar grilhões. Ele está lá no meio esperando você e você na beira. Achando que Deus vai lá na beira te salvar. E Deus fala: venha. Jesus estava entre os dois ladrões, mas estava no meio. E o ladrão da beira disse: Senhor, lembra de mim quando ele está no paraíso? E o outro não. Mas Deus está no meio das nossas questões. Deus não está na beira, não. Deus está esperando você. Venha até mim. Venha até mim que eu tenho a solução para você. Mas aí não tem solução, não. A solução está aqui. E por último, a sexta atitude, o mais que vencedor de Jesus é: Samar e Deus foram a maioria para vencer a multidão de filisteus. Isso eu acho tremendo, amor. Aprenda algo: você e Deus são a maioria em qualquer situação, em qualquer batalha. Amém. Amém. Lembra, Davi venceu com Deus urso, leão, Golias, exércitos inteiros. Sansão venceu com Deus 1000 homens. Pedro com Jesus andou sobre as ondas, enfrentou tempestade, amado, ventos. Jesus com Deus venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou. Amém. Você não precisa do exército para vencer, não. É só você e Deus. Tem um conto que eu acho interessante. Um elefante, correndo nas planícies da África, e levantou uma nuvem de poeira, e da orelha do elefante tinha uma formiguinha, e a formiguinha fala para o elefante: ei, nós dois estamos fazendo um poeirão, hein? É isso aí, irmão. Você e Deus fazem um poeirão nesse mundo. Você e Deus são a maioria em qualquer situação. Mas se você não tiver uma atitude mais que vencedora em Cristo Jesus, só vai ficar na frase. Muitos falam: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas na vida real, Deus não faz parte. É só discurso. São palavras ao vento. Eu sou mais que vencedor em Jesus. Mas quando você olha para a vida do crente, é só derrotas, é só fracasso. Que mais que vencedor é esse? Porque não tem atitude diante da circunstância, não tem atitude diante do exército dos filisteus, não tem atitude no seu campo de lentilha. Amado, lembre-se, nunca subestime os seus inimigos, porque eles não subestimam você. Eles estão de olho naquilo que Deus está fazendo na sua vida.
E no tempo certo eles vão tentar saquear, vão tentar roubar. Dois, amado, nunca foque os filisteus, foque o seu campo antigo. Pare de ficar olhando as más notícias que nós ouvimos na televisão. Pare de focar o que as pessoas estão falando de ruim, de negativo. Foque as suas promessas, foque a sua família, foque o seu casamento, foque os seus filhos, foque sua esposa, sua esposa, foque o seu trabalho, foque o seu chamado, foque a sua fé. Amém. Para de focar o mundo, porque o mundo só tem mentira, só tem negativo. Como nós estamos dando ouvido hoje às notícias negativas, mano. Você liga a televisão, só coisas negativas. Para, mano. Foque no seu campo de lentilha. Terceiro, você só vai lutar se você amar o seu campo de lentilha. Se você não ama de verdade, você vai desistir. Está na hora de nós começarmos a avaliar o nosso sentimento pelo nosso campo de lentilha. Eu amo o suficiente para lutar pelo meu casamento? Eu amo o suficiente para lutar pela minha família? Eu amo o suficiente a minha igreja para lutar por ela? Eu amo o suficiente mesmo a minha salvação para lutar por ela? Está na hora de nós começar a avaliar o nosso sentimento. Nosso sentimento está muito variando. Nós não estamos focando mais no nosso sentimento. Está muito solto. Está na hora de começar a focar, amado. E o quarto, Deus só reage se você agir. Não espere Deus fazer aquilo que você tem que fazer. E o último, amado. Você e Deus são a maioria. Amém. Não tenha medo de enfrentar os filisteus. Não tenha medo de enfrentar, amado, inimigos, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, das suas amizades, enfim, em todas as áreas da sua vida. Não tenha medo, porque Jesus venceu na cruz para que nós fôssemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Eu só vou ter essa experiência na minha vida quando eu entrar lá no meio do campo de lentilha e lutar por ele. Ali que eu vou ter experiência com Deus. Pare de viver da experiência dos outros. Porque eu venci. Não, porque meu irmão venceu, eu vou vencer também. Não vai não. Se você não focar o seu campo de lentilha e lutar por ele, você não vai experimentar o que é ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu irmão, minha irmã, um bom momento para você começar a priorizar o seu campo de lentilha. Qual é o seu campo de lentilha? Realmente o que você tem amado nesses dias, amor verdadeiro, amor que você dá à sua vida, amor que você luta até o fim. Que amor? Qual é? Por que você está realmente lutando hoje? E a pergunta é: você tem entrado no meio do seu campo de lentilha e lutado em nome de Jesus? Senhor Deus, nós somos o povo do Senhor, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus, nós estamos aprendendo, Senhor, ser o mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus, nós precisamos avançar muito ainda, nós precisamos crescer muito ainda, Deus. Mas se o Senhor vai nos dar experiência para nós não vamos amadurecer, não vamos crescer, Deus. Deus, que nesses dias, Senhor, que nós possamos ter entendimento dessa palavra, Senhor, e focar no nosso campo de lentilha, Senhor. Pai, entrar em jejum, em oração, em batalha espiritual, Deus, e Deus começar, Deus, lutar pelo nosso campo de lentilha, Senhor. Fazer um propósito, Senhor. Eu vou vencer porque Deus é comigo. Eu e Deus somos a maioria nessa causa. Meu irmão, minha irmã, começa a desafiar Deus na sua vida. Começa a clamar: Deus, age na minha vida e através da minha vida. Deus, eu não posso perder esse campo de lentilha, Deus.
Deus, eu não posso perder meu casamento, não posso perder minha família, eu não posso perder meus filhos, Deus. Eu não posso perder meu esposo, minha esposa. Deus, eu não posso perder meu pai, minha mãe, Senhor, eu não posso perder meus irmãos. Deus, eu não posso perder meu trabalho. Deus, eu não posso perder minha igreja, Deus. Meu irmão, está na hora de você entrar no meio do campo de lentilha e lutar por ele. Nessa semana, amado, minha amada, faça um propósito com Deus, Senhor Deus. Nessa semana eu vou estabelecer meu campo de lentilha. Eu vou entrar em oração, vou entrar em jejum. Deus, eu vou entrar numa batalha espiritual, Deus, para que o Senhor me dê vitória nesse campo de lentilhas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repita uma oração comigo para Senhor Deus. Eu ouvi a tua palavra. E compreendi que depende de mim para que o Senhor me dê vitória. E em nome de Jesus, eu decidi ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu declaro o meu amor pelo campo de lentilha. E eu vou entrar no meio. Eu vou lutar até o fim, porque eu sei que a vitória vem do Senhor. Eu não temo os filisteus, porque Jesus já venceu na cruz e a vitória é minha. Eu tomo posse em nome de Jesus e eu declaro: todo filisteu que vier contra mim por um caminho vai fugir de mim por 7 caminhos. Em nome de Jesus eu repreendo e declaro que esta semana o meu campo de lentilha vai ser inteirinho meu, em nome de Jesus. Quando toma posse, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.